Você sabe de fato o que é depressão? Depressão é um transtorno psicológico que causa no abatimento e na infelicidade de uma pessoa, afetando o seu emocional. Mas por que devemos falar sobre depressão? O Brasil é o país da América Latina com mais casos de depressão. A depressão atinge 20% das mulheres e 12% dos homens. E no primeiro ano do Covid-19, os casos de depressão aumentaram em 25%. De acordo com a OMS, 5,8% da população brasileira possui depressão, uma estimativa de 11,5 milhões de casos. É importante saber a diferença de tristeza e depressão. A pessoa com depressão vai estar numa tristeza profunda, sem motivo aparente. Pode acontecer algo maravilhoso e ela não vai ter reação. E muitas vezes ela vai ter pensamentos suicidas. Já a tristeza é quando uma pessoa tem pensamentos repetitivos sobre uma determinada situação, a razão da tristeza. O diagnóstico da depressão é feito de maneira somente clínica, com médico especializado, que no caso seria o psiquiatra, que tem a função de tratar pessoas com transtornos mentais. E como saber se uma pessoa tem depressão? Durante uma consulta médica com o psiquiatra, serão feitos alguns testes que podem apontar para o diagnóstico. Nesse momento, o psiquiatra também fará outras observações, como o histórico do paciente e familiar, e ele também pode encaminhar o paciente a fazer alguns exames laboratoriais específicos para chegar ao diagnóstico. A doença pode ter 3 níveis: leve, moderada e grave, e também pode ser derivada de algumas outras doenças psicológicas. E agora, Fiquem com o nosso podcast. Oi gente, meu nome é Beatriz Siqueira E eu sou Giovana Zapata. Nós somos alunas de Biomedicina do segundo período da Universidade AMB Morumbi e hoje nós viemos fazer um podcast cujo tema é depressão no meio universitário. Para isso, nós fizemos um formulário com algumas perguntas envolvendo o tema e enviamos para os nossos colegas universitários. Além do formulário, a gente também trouxe 2 convidados da nossa sala, Isa Salles e Gustavo César. oiê! Salve! E eles vão ajudar a gente a discutir as respostas que a gente obteve nesse formulário. Bom, a primeira pergunta que a gente separou foi: você já se sentiu deprimido por conta da pressão que sofremos ao entrar na faculdade? E 84,1% falaram que sim. Gustavo e Isa, o que vocês acham sobre isso? Bem, primeiramente, boa tarde pessoal, Bia, Gi. Eu me incluo nesses 84%, sabe? Eu fui uma pessoa que passou por esse quadro de depressão pré-faculdade, principalmente por pressão familiar, sabe? Vou contar um pouco da minha história, mas só para introduzir aqui. Eu pretendia fazer medicina, certo? E passei um pouco do limite, assim, eu acho, para minha família, não para o normal. Eu tenho 22 anos de idade, fiz 3 anos de cursinho e atualmente estou no segundo período do curso de biomedicina, certo? Em tese, com a minha idade, já era para estar no 4º, no 6º, e ainda hoje eles ficam assim: nossa, mas tá fazendo faculdade só aos 22 anos, entendeu? Então até hoje, existe, até depois de estar dentro da faculdade, ainda existe essa pressão, entendeu? E eu acho que é um tema muito importante para ser debatido. Hoje em dia, a saúde mental é algo que está muito em alta, né? A gente não é tipo de agora que a gente passa a discutir, de alguns anos já tem esse movimento. E não é algo de agora, por exemplo, não é algo exclusivo da geração Z, depressão no meio universitário, certo? É algo que sempre existiu, só que nunca foi evidenciado. E agora ele é evidenciado e escancarado por conta da internet, das redes sociais. E juntamente com essa ferramenta a gente consegue também discutir esse tema, a gente consegue fazer trabalhos como esse daqui para falar sobre depressão e para evidenciar mais ainda e mostrar que os estudantes não estão sozinhos, certo? Se assim como eu, eles podem se sentirem pressionados, eles podem pedir ajuda através de uma instituição de ensino, né? E então sim, eu me incluo nesses 85% e não sei, você se inclui também? Então, não sei, falando sobre esse período, né, de pré-faculdade, dessa pressão, eu lembro quando eu fui fazer vestibular, tanto para medicina e para biomedicina, eu fui super bem, mas chegando lá na hora eu me senti muito mal. Eu comecei a ficar ansiosa, comecei a passar mal, porque não era um local um ambiente muito favorável, porque a rua estava fechada, estava tendo batucada de medicina, era muito barulho, era muita informação, muita gente. Eu comecei a ficar ansiosa, comecei a me sentir
mal. E pra mim eu tava pronta, mas quando eu cheguei lá, era tanta informação que aquilo foi me deixando angustiada. E assim, só pra falar, não, a gente não tá falando de nervosismo, né? A gente Sim. tá falando também de uma coisa assim, você fica nervoso não por conta daquele momento, mas por algo que as pessoas já vem colocando na sua cabeça há muito tempo, sabe? Sim. Então, por exemplo, você fica naquela de, meu Deus, eu não posso errar. Sendo que você pode errar, Sim. entendeu? Você não vai morrer se você errar. Você pode tentar de novo, não tem problema. Uma prova não vai definir o que você é, entendeu? Então, no vestibular é um divisor de águas para o estudante, porque tem gente que passa só para aliviar o peso, sabe? Só para agradar a família, de tão pesado que é, sabe? No meu caso, eu sinto que a escola colocava muito na nossa cabeça. Acabar a escola, tem que ir pra faculdade. Sim. Sabe? Sendo que às vezes a pessoa não sabe o que ela não tem certeza, ela tem que ter o tempo dela, sabe? Uhum. É muito difícil, assim, para um adolescente de 17, 18 anos já definir o que ele quer fazer pro resto da vida. Eu Por acho exemplo, o isso próprio me ajuda. modelo americano de ensino, você escolhe primeiro a faculdade que você entra, certo? E aí depois que você entra na Sim. universidade, aí sim que você escolhe o curso. Aqui não, aqui a criança já tem que pensar no curso que ela quer fazer Pois é. já aos 15, 16 anos de idade, tá ligado? É bem E assim, complicado. é muito complicado. Mas assim, tem até pessoas que já sabem o que querem fazer aos 15, 16 anos de idade. Só que o problema é que os cursos mais desejados no Brasil, eles são muito elitistas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, não é tão simples assim para você fazer um direito, para você fazer uma medicina, para você fazer uma engenharia na universidade pública. Você tem que se matar de estudar, entendeu? E é realmente aí que a gente tem que cuidar da saúde mental dos estudantes, porque senão vira realmente uma coisa literal, entendeu? Pode ser um assunto um pouco não muito falado hoje em dia, porque as pessoas têm um pouco de receio de falar disso, mas sim, ocorrem suicídios dentro de instituições de ensino, dentro de faculdade, dentro de cursinho, dentro de escola. Eu mesmo já vi, não, mas já estive em lugares que aconteceram, entendeu? Então não é um assunto que deve ser negligenciado. A gente tem que discutir e cuidar da saúde mental dos estudantes. Eu até tinha separado aqui uma notícia que esse ano teve um caso de suicídio, né, na Mackenzie. Eu lembro, Que sabendo. o estudante, ele caiu do 13º andar da faculdade, ele sofria muito bullying, enfim. É muito complicado e esse tema tem que parar de ser um tabu, né? Exatamente. Pronto. Outra pergunta que a gente também fez no formulário é: você acha que a sua instituição de ensino se preocupa com a sua saúde mental? E 70% das pessoas disseram não. Outra pergunta também é: você procuraria ou já procurou ajuda psicológica dentro de uma instituição de ensino? Alguns responderam sim, outros não, mas as principais respostas aqui, que eu achei interessante separar, é: nunca procurei, mas minha instituição de ensino não seria o primeiro lugar em que eu procuraria ajuda. Outra: já procurei ajuda nos psicólogos da faculdade, mas não encontrei horários disponíveis. Sim, procuraria se tivesse disponível a opção. Não procurei, mas procuraria se fosse baixo orçamento. O ideal é que não adicione valor além de sua mensalidade se sua universidade for privada. Nunca procurei, porém com certeza procuraria. Acho extremamente importante. O que vocês acham sobre o apoio que as universidades dão ao psicológico dos alunos? Então, você quer falar? Pode ser. Bom, eu tenho ciência, né, que tipo, a maioria das faculdades não tem nenhum programa de apoio psicopedagógico, mas aqui na Embi Morumbi a gente tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, que é um programa que tem palestras, grupos de conversa mesmo, e é importante frisar que eles não são, tipo, eles não vão te dar uma terapia, mas sim eles vão te acolher e vão te encaminhar, se você precisar, para algo mais específico. Mas eles acolhem os estudantes, fazem grupos de conversa, enfim, tem vários programas que eles fazem. Pois é, então, eu acho isso muito importante, certo? Porque, pelo menos no meu caso, a experiência pessoal foi onde eu recorri para ajuda, certo? Por exemplo, todo mundo existe uma máxima hoje em dia que é: todo mundo deve frequentar o psicólogo, mesmo que não tenha nenhum problema psicológico, certo? Só que nem sempre é acessível. Por exemplo, eu não tenho noção se tem no SUS, mas já ouvi falar que tem sim no SUS, certo? Só que assim, não é tão fácil assim, sabe? E tem pessoas que não têm, tipo assim, o hábito, não tem essa coragem de sair e tipo, conversar com a mãe, com o pai, e falar: pai, preciso de ajuda, quero ir no psicólogo. Então assim, às vezes isso faz piorar a situação, sabe? Isso aumenta
a sensação de fracasso. Você está estudando muito assim, e aí você fala, ó, mãe, por favor, quero ir no psicólogo e tal, e ela começa a achar que, meu Deus, então você não é bom o suficiente, entendeu? Você não faz nada, você só estuda e tá depressivo, sabe? Sim. Então, assim, ter esse tipo de profissional dentro de uma instituição de ensino é extremamente essencial. E eu falo por mim mesmo, porque a primeira porta de entrada para ir com o de atendimento psicológico, pedagógico, foi dentro de instituição de ensino, certo? Eu fiz cursinho no... Pode falar que será o... Enfim, eu fiz cursinho no Objetivo, certo? E lá eles disponibilizaram psicólogos, certo? E eu lembro que quando eu ia para o psicólogo lá no cursinho, eu não falava só sobre o meio universitário, eu falava também sobre tudo que se passava na minha vida, certo? Então, assim, sai do campo universitário também. Às vezes a pessoa precisa de ajuda e não tem nenhum lugar que acuda essa pessoa, certo? Então, uma instituição de ensino se importar com isso, eu acho que é bastante relevante pro tema hoje em dia. Sim, às vezes é até tipo uma única saída, né, que o estudante pode ter. Exatamente, pois é. Eu achei muito interessante o que você falou de procurar ajuda, porque assim, eu mesmo tinha muito medo de procurar ajuda, e na minha família tem gente que falava, nossa, quem faz terapia é só gente louca. Sabe? Tem muito isso hoje em dia. Ainda é um tabu você procurar terapia, né? Pois é. Mas eu mesmo acho que uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi começar a fazer terapia, enfim, procurar ajuda. Eu conheço um caso de uma amiga minha que os pais tinham pressão dela para que ela fizesse direito, certo? Ela vinha de uma família de advogados, todo mundo era advogado, e queriam que ela entrasse em direito especificamente na USP, na Sanfran, certo? E aí ela foi lá, fez 3 anos de cursinho, se matou e não conseguiu entrar, certo? Não conseguiu entrar. E ela sempre achou muito legal esse debate, sabe? Porque, tipo assim, sempre achou muito importante essa discussão de saúde mental dentro do meio universitário. E foi achando legal essa discussão porque ela conheceu a psicologia e hoje ela faz psicologia e não se arrepende, entendeu? Então eu acho muito legal essas histórias também pra mostrar que nem tudo, assim, meu Deus, se eu não fizer direito a minha vida acaba, sabe? Não é assim, entendeu? Não é uma prova que vai definir você, entendeu? Se você tem pressão dos pais, não se preocupa, a sua hora vai chegar, certo? E a gente está trabalhando todo dia para que cada vez mais instituições de ensino tenham núcleos de apoio, né, como aqui na ANEB tem, para o atendimento psicológico ao estudante. Outra pergunta que a gente separou foi se você toma algum medicamento psiquiátrico e 67,8% falaram que não. Vocês já tomaram algum medicamento psiquiátrico? Eu Então, nunca tomei. eu também nunca cheguei a tomar, mas convivi com pessoas que tomaram, certo? O remédio era a Ritalina. Para quem não sabe, Ritalina é um remédio tarja preta, ele é recomendado para pessoas que têm déficit de atenção, não é? E assim, essas pessoas não tinham déficit de atenção, elas tomavam realmente para virar a noite estudando, entendeu? Não sei como elas conseguiam, mas conseguiam, entendeu? Até porque, por exemplo, os próprios estudantes de medicina, depois de formado, eles receitam isso, os médicos formados receitam isso para os estudantes de medicina, porque eles sabem que eles vão ter que passar por aquilo, entendeu? E eu particularmente não acho isso uma atitude nada saudável, entendeu? Porque a pessoa não necessita desse remédio. Então, eu acho que a Ritalina é algo muito usado aí para a pessoa tentar manter o foco, certo? E não é assim para você ter tipo, um estudo com maior rendimento, realmente não é. É porque a pessoa tem medo de não render, sabe? A pessoa tem uma pressão tão grande em cima, ela tem um quadro de ansiedade e depressão tão grande em cima desse tabu, que é entrar na universidade, que ela tem muito medo de não passar. Sim. Então ela vai fazer o que for preciso para ir bem no vestibular, entendeu? Ao extremo, nem que ela tenha que tomar um remédio tarja preta sem necessariamente ter uma doença, certo? Outra pergunta que a gente fez foi: já teve alguma doença psicológica? Se sim, qual? Grande parte das pessoas responderam sobre ansiedade. Outros transtornos depressão, bipolaridade, TDAH, transtorno de personalidade borderline. Vocês já tiveram alguma doença psicológica que tenha relação com a universidade? Então, como eu expliquei antes, eu passei por um quadro depressivo para entrar na universidade, certo? Então, acho que depressão. Eu não tive crises de ansiedade, certo? Mas eu tive momentos que eu estive muito deprimido, que eu estive muito triste, que
eu me esforçava muito, às vezes tirava uma nota muito boa, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, certo? Vamos dizer que o corte da USP era 76, e aí no simulado eu fazia 75, e ainda assim fazendo 75 eu não achava, meu Deus, eu me esforcei e tive um bom desempenho, sabe? Eu pensava, nossa, vai vir alguém e vai tirar 78, entendeu? Então eu passei por isso, mas tem várias outras doenças e transtornos que podem vir do espectro depressivo, sabe? Como a crise de autoimagem, eu acho que você pode falar um pouco também, né? Sim, eu já tive essa crise de autoimagem, né? Você se olha no espelho e você se vê outra coisa do que realmente é. E também ansiedade, já tive crise de ansiedade sim em relação ao futuro, porque no início eu queria medicina, prestei pra medicina, aí eu fiquei na lista de espera, mas eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria, sabe? Eu queria a área da saúde, mas eu não tinha certeza que era aquilo. Eu queria aquilo que é o que todo mundo quer, mas não era o que eu queria realmente. Então eu prestei pra medicina, fiquei na lista de espera, aí passaram alguns meses, aí eu prestei pra biomedicina aqui na EMB, aí eu passei, depois de um tempinho me chamaram pra medicina. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu não queria passar por todo aquele processo de medicina, uns anos de faculdade, e eu me encontrei em biomedicina, simplesmente é o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Outra coisa que tem na crise de autoimagem também que assim, tem pessoas que eu conheço que elas têm um pouco de medo de contato social, certo? Sim. E aí, assim que elas entram na faculdade, elas passaram por um processo tão degradante da mente que elas não conseguem conviver socialmente, entendeu? Então elas têm uma crise de autoimagem muito forte, entendeu? Eu conheço gente que não consegue ir para a faculdade se não for arrumada, certo? Tipo, ela pode perder prova, pode perder aula, mas se ela não, tipo, se sentir bem consigo mesmo para ir para a faculdade, ela não vai. E isso não é uma questão, tipo assim, de bem-estar, e é uma questão de autoimagem, ela não consegue se ver, que foi agravado por esse quadro depressivo, certo? Sim, graças a Deus eu procurei ajuda psicológica e agora tá tudo bem, mas realmente se você não cuida, com certeza isso vira sua Pode vida. desencadear na depressão. Outra Com coisa certeza. que se você não cuidar também é a ansiedade. Eu já tive muita crise de ansiedade assim antes de entrar na faculdade, porque eu tinha muita pressão, principalmente do meu pai, pra entrar numa faculdade federal, porque ele fez a Universidade de São Judas. Nossa, essa é uma das que mais tem. Tipo assim, às vezes você pode passar na melhor engenharia que tem, os pais só querem que se for na Federal. E pública. meu pai era assim, ele fez na particular, ele fez na Universidade de São Judas, né? E aí eu sentia que era o sonho dele fazer na USP, ele não conseguiu, e aí ele projetou esse sonho em mim, sendo bem que tipo, complicado. não era bem o que eu queria. E, nossa, demorou muito, porque ele paga minha faculdade, né? Demorou muito pra eu convencer ele a pagar a mensalidade ao invés de pagar um cursinho pra eu tentar de novo, porque era aqui que eu queria e foi muito difícil. Eu tive muita crise de ansiedade, porque eu me sentia burra, eu me sentia... Imagina. Outra coisa que a Ele gente que pode... vivesse o sonho dele, né? Literalmente ele queria que eu vivesse o sonho dele. Eu passei em administração também. E ele falou, eu prefiro que você faça administração numa universidade pública do que você fazer biomedicina na particular. Sendo que, tipo, eu odeio matemática. Eu ia, tipo... Não era o que ia te fazer feliz, né? No meu caso foi ao contrário, meus pais estavam nem aí, assim, eles falavam, nossa, eu pago uma particular pra você, mas eu mesmo queria provar que eu era capaz de passar numa pública. E, enfim, acabou que eu não passei, no dia eu não tava bem, e acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido foi eu ter ido pra AMB, que hoje em dia eu amo. Sim. E, enfim, eu tava tão louca, assim, tipo assim, eu tenho condição de pagar uma particular, e mesmo assim eu queria ir pra uma pública. Mas depois eu reparei que foi melhor não ter ido, porque eu dei a chance a alguém que só tem a pública como opção, porque não pode pagar uma particular, sabe? E eu não tinha ansiedade, comecei a ter no terceiro ano e agravou um pouco quando eu comecei a faculdade também. Outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, existem casos em que, por exemplo, a depressão ocorre em forma de bullying também, certo? Como você Sim. falou que ocorreu no Mackenzie. Então, por exemplo, eu já vi casos em que a pessoa se priva socialmente, certo? Para estudar muito. Então ela estuda muito e consegue entrar, por exemplo, em uma USP, um Unicamp. E quando ela entra, o pessoal de lá da faculdade já está mais enturmado, já está mais solto, certo? E quando vai fazer o trote, né, o famoso trote, acaba exagerando, certo? E esse exagero do trote pode levar a pessoa a suicídio. Já aconteceu em uma universidade no Piauí, certo? Nossa. O trote foi muito pesado e a pessoa não tinha tantas interações sociais, então ela achou que realmente
o ciclo dela na faculdade inteira ia ser daquele jeito, ela sendo tratada como lixo, entendeu? Sendo que era só o trote, não era uma coisa que ia se repetir ao longo dos anos, certo? E a pessoa foi ao suicídio por conta disso, sabe? Então é algo muito importante também, se debater. Pois é. Eu morava em Pernambuco e na Federal de lá, todo semestre alguém se suicidava, assim, era muito comum. Lá tem um prédio que eles chamam de prédio do suicídio. E sempre as pessoas vão lá para se suicidar. Eu fiz 2 cursinhos de medicina, eu fiz o objetivo e o poliédrico, certo? E assim, dentro do objetivo, eu não vou falar qual agora, tiveram sim casos de suicídio. Tiveram pessoas que conviviam mais com os professores do que com a própria família, entendeu? E às vezes o professor, ele é um objeto de ajuda imenso, entendeu? Às vezes tem gente que tem mais liberdade, mais intimidade para discutir com o professor, para se abrir com o professor, do que, sei lá, com o irmão, com o tio, com o pai, com a mãe, entendeu? Então por isso que a gente reforça que essa é uma questão muito importante, certo? Esse apoio psicológico. Vocês acham que a pandemia influenciou nesse quadro de depressão no meio universitário? Então, assim, eu pergunto, você acha que influenciou? Porque assim, eu tenho certeza que influenciou, tá ligado? Eu tenho certeza. Primeiro porque acho que uma das coisas que ajudam muito a você sair do quadro depressivo é interação social, certo? É você fazer amizade, é você ter pessoas para você poder desabafar, poder conversar. E a pandemia, não só no meio universitário, mas eu acho que em todos os meios, idosos, né, adultos, gestantes, todos tiveram quadros de depressão agravados, entendeu? Mas os universitários, principalmente, tiveram porque, sei lá, a gente pode pegar vários motivos aqui, por exemplo, quando você está numa aula online, vamos dizer que você acabou de ingressar na faculdade, certo? E aí você está numa aula online e tem que formar um grupo, e aí você vai debater, tipo, vai formar um grupo com aquelas pessoas ali pela internet, sabe? E aí acaba que você não dá tanta importância para isso, não dá tanta importância para conhecer essas pessoas pela internet, porque são só pessoas pela internet, entendeu? Então, a falta de contato, a falta de um grupo físico, certo? Isso com certeza pode ter sido fator para influenciar no isolamento social, certo? E aumentar os quadros de depressão na pandemia. Você acha isso também? E eu também acho que outro ponto interessante sobre ter piorado a depressão no meio universitário da pandemia é que antes as pessoas, tipo, elas entendem melhor com a aula presencial, se preparam melhor para o vestibular e para ingressar no meio universitário presencialmente. E a pandemia tornou tudo online, muita gente teve dificuldade também para estudar nessa época. Então acho que isso também influenciou para as pessoas ficarem mais deprimidas por conta disso, né? E ter agravado. Acho que, por exemplo, pessoas que têm déficit de atenção, eu acho que elas acabam sendo mais fáceis para elas assistir a aula dentro de uma sala de aula do que, por exemplo, em casa. Você tem ali o celular, você tem outras situações, tem televisão, tem as pessoas que estão na sua casa fazendo outras coisas. Então, por exemplo, numa aula de uma matéria como essa daqui, de saúde única, que a gente está falando exatamente sobre saúde mental, às vezes, pelo computador, a pessoa que passa por aquilo não vai ligar, certo? Mas na sala, pode ser que ela se sinta confortável para falar mais sobre o assunto, para precisar de ajuda, sabe? O que vocês acham? Então, meu namorado mesmo, ele tem 5 anos de faculdade e o negócio dele é presencial e até agora eles não têm previsão de voltar. E falaram que era no máximo 2 meses para voltar às aulas presenciais e não voltou até agora. E nisso ele ainda não fez nenhuma amizade verdadeira, grupo de estudos é tudo online, assim que ele não conhece ninguém. E que ele se sente muito perdido com isso também, tudo online, assim, sem previsão de voltar. Um curso que era para ser presencial. Porque às vezes a pessoa também tem o próprio receio de ir no psicólogo, pensa assim, meu Deus, será que eu tô doente, será que é alguma coisa? Então às vezes uma amizade faz toda a diferença, alguém que você possa desabafar, conversar, faz toda a diferença, entendeu? E acho que na faculdade especificamente é um momento da vida em um lugar que você tá lá para fazer isso, para fazer amizades, entendeu? Então é uma parte muito importante essa interação social e a gente tem que prestar atenção nisso aí. E já que a gente falou muito sobre o apoio das instituições de ensino nisso, a gente também tem que falar do apoio dos próprios estudantes em ter a empatia de ajudar essas pessoas que
tão segregadas. Sim. Por exemplo, a gente falou muito aqui, procura psicólogo, né? Procura psicólogo. Mas a gente tem que ver que não é só o psicólogo que vai resolver isso, certo? Sim. É uma questão de ambiente também, né? Certo? É uma questão, às vezes, de alimentação, às vezes é uma questão de interação social. Então, assim, outras formas que a gente pode achar de combater a depressão no meio universitário, certo? De preveni-la, é justamente a organização dos próprios estudantes, certo? Então, por exemplo, às vezes tem aquele amigo que ele está mais quieto no canto da sala, certo? E você, ali no seu mundo, vivendo a sua vida, acha que, tudo bem, ele está ali no canto dele porque ele é quieto, ele é reservado. E você até vê os sinais, sabe? Você vê que a pessoa é isolada, você vê que a pessoa não fala com ninguém, e você simplesmente negligencia, certo? E isso não é uma atitude legal. Então, seria legal acontecer por parte dos estudantes algum tipo de grupo, de organização que as pessoas se unissem para integrar essas pessoas que ficam mais separadas, certo? Porque às vezes tudo que essas pessoas precisam, depois de tanta, pressão social, depois de pandemia, depois de tudo que afeta a saúde mental delas, é justamente um amigo, certo? Uma conversa. Sentir que alguém se preocupa com elas, né? Exatamente. E na faculdade tem muita gente que está passando pelo mesmo que você. Exatamente. Sim. E você nem imagina, porque você às vezes nem conversa com essa pessoa. Sim. E ela pode super te entender, assim, te ajudar. Pois é. E também pessoas que já estão na faculdade há mais tempo, acolher Já passaram novos por alunos, isso, né? Sim. Isso é outra coisa que a pandemia agravou. Geralmente, nas faculdades, antigamente, os veteranos acudiam bem mais os novatos, certo? Sim. E por conta desse lapso que aconteceu na pandemia, os veteranos se formaram e saíram. E você acaba que você não teve veteranos, certo? Você ficou 2 anos sem ter o curso presencial. Então, os veteranos, além de não se conhecerem, eles também não conhecem os novatos, eles não conhecem as tradições que a universidade tem, sabe? Cada uma tem as suas e tal. Então, isso é outro agravante também, sabe? Isso meio que quebra as barreiras sociais. E a gente pode resolver isso com iniciativas que não necessariamente dependem de psicólogos, podem vir dos próprios estudantes, entendeu? Pois é. Ia ser bom, né? Na faculdade ter um projeto como esse. O último tópico que a gente quer abordar nesse podcast são os meios de tratamento para a depressão, né? Que não existe somente a psicoterapia. A gente também tem aqui na UNB tem um curso que é de naturologia, que é medicina natural, medicina chinesa, e eles têm várias alternativas para tratar os sintomas de depressão e ansiedade, que é muito importante para ajudar, né, a poder conviver com isso, além de tratamento terapêutico e psiquiátrico. O que vocês acham dessas outras formas de tratamento? Vocês já utilizaram? Eu acho que é sempre bem-vindo, né? Então, formas de tratamento diferentes, né? Como, por exemplo, estavam falando da naturologia, eles mesmos estavam oferecendo uma massagem gratuita e imersiva, né? Durante os intervalos da aula aqui. E outra coisa, quanto mais pontes, quanto mais formas da pessoa tentar procurar ajuda, que fogem a busca ao psicólogo também, melhor, entendeu? Quanto mais essas pontes. Então eu acho muito importante sim também. A gente pode falar também da importância dos esportes também, certo? Seria muito legal as faculdades terem projetos voltados ao esporte, porque o esporte ele é capaz de unir as pessoas, entendeu? E leva aquele lance que eu falei da interação social, certo? Então, por exemplo, através do handball, por exemplo, você consegue fazer com que aquelas pessoas que sejam mais isoladas, além de praticarem a atividade física, aumentarem a liberação de serotonina no corpo, de endorfina, certo? Também terem a possibilidade de terem mais interações sociais, né? Eu acho que o esporte é muito importante, né, a atividade física, porque a gente produz hormônios, né, que estão responsáveis ali pela regulação do humor. Pois é, a né? produção de serotonina e tal. A alimentação também influencia. Sim. Agora que tinha que finalizar, pô. Horas de sono. É porque ficou tão curto. Vai, finalizar agora. Você beber? Vou.
Mas eu pensei que ia falar mais sobre o assunto. Falou. Nossa, Você eu não? fiquei dando risada nesse negócio. Por isso que eu falei, deu assim. Tem uns 2 minutos. Só fica Fala isso. agora. Não, corte 2 minutos, isso mesmo. 2 minutos. Eu continuo a falar agora daqui da. Fala aí, corta. Então, gente, antes de finalizar, eu quero relembrar vocês, ou então para quem não conhece, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias, tá? O número do CVV é 188, então se vocês estiverem precisando conversar com alguém e vocês não se sentem confortável para falar com alguém que você conhece, é bom ligar para o 188, que é o CVV. E agora, finalizando, a gente vai deixar os nossos Instagrams aqui embaixo. A Isa Salles tem um Instagram focado em biomedicina. Você quer falar um pouco sobre o seu Instagram? Meu Instagram tem tudo. Tem rotina, tem estudos, tem bastante sobre o curso, várias coisas. É Isa Salles, sigam lá, que é muito legal. Então, gente, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou, falar sua experiência sobre. Enfim, é isso. Tchau! Obrigada, gente. Tchau, tchau.